Salve, gente bacana! Estamos aqui para falar sobre um assunto muito gostoso, um assunto muito interessante que tem a ver com a interpretação das lateralidades do Yin e do Yang. Hoje em dia, com o advento da globalização, nós achamos que é muito difícil alguém ainda não ter ouvido falar deste símbolo aqui, que é um símbolo que é importado do Oriente e que significa o Yin e o Yang. Bom, na verdade nós temos aqui a simbologia, é um símbolo igual a esse que vocês vão ver aí agora, que nós vamos colocar, onde existe a parte escura junto com a parte clara. E na parte clara há uma espécie de círculo menor, onde também há uma parte escura. E na parte escura há um outro círculo menor com a parte clara. Ficou claro, não é? Ficou evidente. Bem, nós temos então aqui a terminologia que nós interpretamos aqui no Ocidente como Yin e Yang. Por que isso hoje é tão importante? Porque hoje nós estamos falando sobre esse assunto. Porque, na verdade, nós vamos abordar aqui uma parte que tem a ver com a interpretação das lateralidades. A forma como o ser se manifesta conosco. Nós já falamos sobre isso em alguns cursos que nós ministramos e existe também muito material a respeito do tema. Então não é muito difícil vocês encontrarem livros ou vídeos ou palestras sobre o tema. Mas nós vamos fazer uma pequena abordagem aqui, porque nós, em nosso trabalho junto ao Repsicom, fazemos muita associação a esse tema. E algumas pessoas se sentiram interessadas sobre o assunto e nem todos viram acompanhar o material e os cursos que nós ministramos, apesar de já estar disponibilizado na internet. Então por isso nós vamos fazer um vídeo pequeno, demonstrando isso de uma maneira a qual nós objetivamos fazer de uma maneira bem clara, bem simples. Então vamos lá. Dentro das lateralidades, o Yin e o Yang pode ser interpretado então como polaridade negativa e polaridade positiva. Então vejamos da seguinte forma. O nosso corpo humano ele pode ser dividido nessas duas partes. Então, o alto e o baixo, a direita, no meu caso aqui do vídeo, a direita e a esquerda. Então vejamos assim, a doutrina, o conhecimento, a medicina tradicional oriental, ela entende que o alto seria o Yang, a positividade, e o baixo seria o Yin, a negatividade. A direita seria então o negativo, Yin, e a esquerda então seria o positivo, Yang. Nós já alertamos algumas vezes, vamos enfatizar aqui, que não devemos considerar aqui negativo e positivo como algo bom ou algo ruim, mas devemos vislumbrar isso como a polaridade, como a junção de dois fios que somente poderão produzir, criar, conceber alguma coisa, desde que estejam equilibrados harmonicamente juntos. Então não temos como descartar o lado negativo apenas porque a nossa cultura ocidental cristianizou, vamos pensar de uma maneira assim, o lado negro, ou a treva, ou o maligno como algo negativo, como algo pejorativo. Esse é um conceito que fica difícil para nós que estamos aqui, em especial no Brasil, tentando falar numa linguagem e tirar isso da nossa psique, tirar isso da nossa mente. Então vamos procurar sempre lembrar desses detalhes para que nós não caiamos nesses equívocos. Como nós falamos, existe muito material a respeito e existe um assunto muito extenso abordado nesse sentido. Nós vamos dar uma lida aqui para que vocês tenham uma noção do que nós estamos querendo trazer no que concerne às lateralidades. Então vejamos. A simbologia do Yin no lado direito do corpo. Então, em primeiro grau, seria a mãe, a esposa, a filha, a irmã. Em segundo grau, a mulher em geral. A feminilidade, a estrutura das coisas ou a sua própria coisa. O lado direito do cérebro, o sentimento. No grau social seria a família, a empresa, que representa a mãe social, a sociedade, a igreja, coisas do gênero. Já no lado Yang, no lado positivo, nós temos a simbologia do lado esquerdo do corpo,
Então vem em primeiro lugar o pai, o esposo, o filho, o irmão. E em segundo grau nós temos o homem de uma maneira geral, a polaridade masculina, a personalidade das coisas ou a sua própria coisa. Então vejamos, no caso do Yin nós temos aqui a estrutura das coisas e no lado Yang nós temos a personalidade das coisas. O lado esquerdo do cérebro, a força. Então no lado Yin nós tínhamos o sentimento, no lado Yang nós temos a força. No grau social nós temos o individualismo, a hierarquia, o pai social, que é aquele que educa, que dá o exemplo, a autoridade. No outro espelho nós teríamos a igreja, aqui nós teríamos como exemplo a polícia, a força, a autoridade. Então nós podemos fazer aí um paralelo de uma sintomatologia. Então vamos fazer uma avaliação de como isso pode ser identificado no nosso corpo através da mensagem, da interpretação das lateralidades que o ser manda para nós. Vamos ver. Bem, vamos pegar aqui o exemplo do ser humano. Então, como já vimos, existe uma divisão, certo? Então essa divisão é feita assim, numa lateralidade. Vamos pensar aqui na direita e na esquerda. E também assim, no meio. Então nós temos aqui o alto e o baixo. Então, como nós já vimos, Yang, alto, positivo. Yin, baixo, negativo. Nós temos a direita. Então, nós temos a direita, Yin. Aspectos femininos, aspectos da mãe. Não quer dizer necessariamente que seja a sua mãe, mas aspectos que são atrelados à polaridade feminina. Então, negativo. E aqui, no lado esquerdo, nós temos o Yang, com sua polaridade masculina. Por sua contrapartida, nós temos também, então, a avaliação pelo lado masculino, o lado do homem. Poderia ser, então, o pai, o irmão, ou o cônjuge. Nós temos ainda um estudo que vai ampliando essas avaliações. Então, nós vamos considerar o seguinte. Vamos fazer uma avaliação mais detalhada. Então, nós temos ainda a seguinte observação a fazer. Nós temos superfície, fundo. Vamos imaginar o ser humano. Superfície do ser humano, fundo do ser humano. Frente e atrás. Bom, superfície seria Yang. Fundo seria, pela lógica, Yin. Frente, Yin. E atrás, Yang. Então temos Yang, Yin, Yin, Yang. Então superfície, fundo, frente e atrás. Frente e atrás do indivíduo, do ser humano. Vamos fazer uma análise agora um pouco mais aprofundada no que concerne às lateralidades. Vamos tirar esse desenho e fazer aqui uma observação. Então temos lá o ser humano, a sua divisão em direita e esquerda. Então vamos prestar atenção nesse detalhe que é muito importante. Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Yang pelo lado esquerdo de alto. Pelo lado esquerdo, alto. Aí nós temos o Yin também na sua lateralidade direita, mas ainda analisando o alto. Então nós temos Yang da esquerda, Yin na direita, mas estamos olhando pela ótica do alto, do ponto do alto do ser humano. Então, se a ótica é do alto, nós temos então Yang. E assim sendo, nós teríamos então Yang de Yang, partindo do princípio que seria esquerda com o alto e Yang de Yin. Tá bem? Então nós temos Yang sempre no alto, esquerdo, sempre Yang. Yang, alto, esquerdo. Yang de Yang, porque está tudo no lado esquerdo, na parte de cima. Nós temos o lado direito, que é o Yin, mas o lado direito está em cima, no alto, nesse momento em que nós estamos analisando. Então nós teríamos aí um Yang de Yin. Vamos analisar agora pelo outro aspecto. Yang
no seu lado de baixo, seria a esquerda, lado de baixo. E aí nós temos o yin em sua direita, mas agora sob o aspecto de baixo. Então os dois agora estão sendo analisados pela parte de baixo. Nós primeiro analisamos o alto, direita e esquerda, e agora nós vamos analisar o baixo, direita e esquerda. Então aqui nós teremos então o yin da seguinte forma: yang, se olharmos pelo lado esquerdo, de yin, e yin, de yin. Se olharmos pelo lado direito, tá bem? Então do lado de baixo, yin, porque é a direita, e ainda assim yin, porque é a parte de baixo. Então nós temos assim e assim para avaliar, certo? Olha lá, assim, direita e yin. Mas estamos olhando do lado de baixo, yin. Se nós estivéssemos olhando do lado de cá, nós estaríamos olhando à esquerda. Então seria yang. Olhando do lado de cima, yang de yang. Se nós estivéssemos olhando do lado esquerdo pela parte de baixo, nós teríamos yang de yin. Tá bem? Então nós temos aqui a direita e a esquerda, yin e yang. Sempre positivo, sempre negativo. Por que insistimos nessa investigação? Porque, veja bem, se a pessoa se apresenta para uma avaliação, ou você mesmo quer fazer uma autoavaliação de algum sintoma que o ser transmite pelo seu corpo, eis que num determinado momento de nossa existência não estamos mais conseguindo ouvir o nosso ser em função de vários conceitos que precisam ser compreendidos, entendidos e erradicados da nossa vida, entre eles o conceito de negativo ser ruim e positivo ser bom. Então o ser fala através do nosso corpo. Então vamos pensar da seguinte maneira: a pessoa tem lá um sintoma em que o olho dela começa a embaçar, começa a ter um problema na vista, e ela nunca teve, vai no oftalmologista e não apresenta nenhum problema, dá lá um colírio, mas o embaçamento continua ocorrendo. Qual é a análise que ela deve fazer no primeiro momento? Ora, o meu olho está no alto da cabeça, então eu estou tendo aí uma avaliação que precisa ser considerada pelo aspecto yang. Entretanto, para simplificar essa análise, nós vamos verificar que o olho que nós estamos estudando no primeiro momento é o olho direito. Ora, então, o que estaria ocorrendo no meu universo particular que eu não quero enxergar pela polaridade negativa, pela polaridade do yin, tendo em conta que nós já fizemos aí uma avaliação de todos os aspectos que podem ser estudados a respeito do yin. Então vamos verificar que a pessoa de repente tem aí uma problemática com a irmã, com a tia, com a vizinha, com a funcionária, com a patroa, com a empresa, com a sua atividade profissional, e ela não quer ver, ela não quer enxergar aquilo ali, ela não quer tomar uma posição a respeito disso. E isso então vai sintomatizar no olho, fazendo com que ela possa ter um problema na visão, realmente no físico depois. Vamos imaginar aí um aspecto do joelho, por exemplo. Então a pessoa passa a ter uma problemática no joelho esquerdo. Então o joelho esquerdo é yang. Então verificando que seria um baixo yin, yang, de yin, que é embaixo, nós vamos fazer uma avaliação simples. Vamos olhar pela lateralidade esquerda no primeiro momento. Então, se a pessoa tem um problema no joelho esquerdo, ela teria um problema de ordem de polaridade positiva. Então, ela precisaria avaliar se existe alguém ou alguma coisa, um irmão, um tio, um primo, um pai ou um filho, que estivesse trazendo um problema em que a pessoa precisasse tomar uma decisão importante. Porque o joelho faz com que ela seja flexível. Então ela tem a capacidade de ir para frente ou para trás na sua decisão. Ocorre que num determinado momento ela não toma nenhuma decisão. Ela não vai nem para frente nem para trás e ela fica inflexível e pode ocorrer problemas no joelho. Pode dar gota, pode dar um problema de menisco, coisas do gênero. Agora, nós sabemos também que existe aí uma variação muito grande de divisões. Essa divisão pode se dar aqui, pode se dar aqui, pode se dar aqui. Mas isso é complicar muito a informação. Já é complexa por si só. Então nós não queremos aí suplantar o nosso pequeno tempo, um tempo exíguo, trazendo um monte de informação que vai ser complicado. Para ser sincero, existe ainda algumas correntes que entendem que
essa estrutura, essa forma de interpretar ainda deve ser interpretada cruzada. E explico-me melhor. Então, se o sintoma é do lado direito, você deve considerar que a análise deve ser feita pelas polaridades do lado yang. Se o sintoma é do lado esquerdo, você deve considerar como seja do yin. Não tem problema, porque na nossa forma de ver a coisa, nós invertemos ou cruzamos as informações somente quando a informação ocorre no plano astral. Então vamos verificar que a pessoa tenha uma experiência no astral, ou tenha um sonho, ou coisa do gênero. E lá ela percebe as lateralidades com tranquilidade. Então ela deve ser interpretada do sonho para o corpo físico, invertendo-se ou cruzando-se. Gente, isso é simples. Se você é de uma corrente, se você estudou, se você já é um terapeuta que aprendeu da forma cruzada ou invertida, a sua intuição já está condicionada a fazer a interpretação da forma como você aprendeu. Então não queira agora mutilar a sua intuição, querendo distorcer tudo que você já aprendeu. Então mantenha a forma como você já sabe, não há problema nenhum, porque nós aqui do Ocidente é que gostamos de complicar as coisas. Por aí as coisas são simples, e nós dificilmente vamos saber qual é a verdade nesse caminho todo, porque existem correntes que defendem isso na raiz e outras defendem a sua ideia na origem. Então, na verdade, o que importa é a forma como o ser conversa com nós na sua convenção arquetipal que nos compete a cada um. Espero que possamos ter sido explicativos e elucidativos. Já alertamos que temos material suficiente na internet, no nosso blog e no nosso campo do script. E se você ainda assim quiser mais informações a respeito, pode mandar um e-mail para nós, no endereço que vai aparecer aí embaixo, que nós vamos entrar em contato e tentar sanar as suas dúvidas. No mais, um abraço e até mais.